Olá, este é o quarto módulo do projeto Gaine Filibata, Filosofia e Território Virtual, e ele é coordenado por mim e pelo professor Daniel Rodrigues Ramos. Este quarto módulo tem como tema Corpo e Vida Precária, e o objetivo é desenvolver esse tema a partir da perspectiva filosófica de Michel Foucault e também da fenomenologia. Assim, nós veremos no primeiro vídeo desse módulo, que é desenvolvido por mim, uma análise da relação entre corpo e utopia a partir do texto de Foucault intitulado Corpo Utópico. Nesse primeiro vídeo eu apresento esse texto, o Corpo Utópico, e desenvolvo de que modo Foucault, neste texto, nos direciona para a compreensão de uma experiência utópica. E também analiso essa experiência utópica a partir de três aspectos da precariedade do corpo. O primeiro aspecto diz respeito à precariedade do corpo, considerando sua materialidade e sua finitude. O segundo aspecto da precariedade é analisado considerando o corpo como objeto de saber e sujeito ao exercício do poder. E o terceiro aspecto da precariedade do corpo é analisado no sentido de que a experiência utópica está diretamente vinculada à contingência, à transitoriedade, à mudança, à transformação da qual o corpo, como a gente vai ver, é ator e não vítima. Espero que vocês gostem. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, as nossas mídias, o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso Twitter e o nosso canal no YouTube. Olá a todos e todas que acompanham o projeto Gaine Filibata, Filosofia e Território Virtual. Esse é o quarto módulo do projeto Gaine Filibata e é um módulo que tem como tema Corpo e Vida Precária. Esse módulo é organizado por mim e pelo professor Daniel Rodrigues Ramos. O texto central que conduz as análises deste módulo é o texto radiofônico de Michel Foucault intitulado Corpo Utópico. Eu, pelo menos, acho que esse é um dos textos mais belos do Foucault. Ele foi escrito em 1966 e ele é um texto que tem uma espessura poética e um estilo um tanto quanto fenomenológico. Foucault vai apresentar esse texto numa conferência numa rádio francesa também no mesmo ano, em 66. E as reflexões que eu faço desse texto, eu estou utilizando a edição publicada aqui no Brasil pela editora N-1, que é uma edição bilíngue desse texto radiofônico e que traz também outra conferência que Foucault deu para essa mesma rádio francesa, que é intitulada As Heterotopias. Eu quero destacar primeiramente que as reflexões que eu vou apresentar do texto radiofônico O Corpo Utópico, minhas análises, elas não objetivam de forma alguma estancar a multiplicidade de perspectivas, movimentos, reflexões e ligações que nós podemos fazer deste texto, O Corpo Utópico, com o conjunto da obra de Foucault ou com alguns dos seus principais temas de pesquisa. Esse não é um texto fácil de ser compreendido, pelo menos não foi e não é para mim. A dificuldade possa estar nesse tom poético que eu falei que o texto tem, ou talvez da proximidade da escrita do Foucault com uma perspectiva fenomenológica, mas eu acho que essa dificuldade também está pela própria relação ambivalente de Foucault com a utopia. Mas eu quero destacar que esse não é um texto sobre a utopia, mas a relação entre utopia e corpo. E vejam, uma relação que não é de incompatibilidade, mas de compatibilidade. Uma relação entre corpo e utopia que faz da utopia um lugar sem lugar, que faz da utopia uma experiência utópica. É nesse sentido que eu vou conduzir essas reflexões do texto do Foucault. Essa relação de compatibilidade entre corpo e utopia e o que a gente pode depreender desse texto enquanto uma experiência utópica. Eu também quero compartilhar com vocês a impressão que eu tenho de que esse texto radiofônico, Corpo Utópico, ele é uma chave de leitura extremamente importante para construirmos um esquema que não é genérico, mas fundamental do pensamento do Foucault. E essa afirmação eu faço apoiada nas reflexões que o Christian Laval faz da experiência utópica a partir desse texto do Foucault, mas também de outras reflexões. E o texto do Christian Laval que estou me referindo aqui, ele é intitulado Foucault, Experiência Utópica.
que também foi publicado aqui no Brasil pela editora N-1, no livro que se chama Michel Foucault, O Enigma da Revolta. Então, eu vou apresentar para vocês o fio condutor dessas minhas análises, das análises que eu pretendo fazer para desenvolver esse texto, O Corpo Utópico. E o fio condutor das minhas análises considera, num primeiro bloco, um duplo aspecto da utopia, mais especificamente dessa experiência utópica. E o primeiro aspecto dessa utopia ou dessa experiência utópica é aquele que vai refletir a utopia a partir da condição de precariedade do corpo, no sentido de que a utopia de que trata Foucault nos coloca à frente a contestação inegável de que nós não podemos compreender inteiramente o nosso corpo, sequer podemos nos ver inteiramente. Então a constatação desse caráter precário do corpo, que é da gente não poder compreender inteiramente o nosso próprio corpo, sequer nos vermos inteiramente, se soma ainda com outro caráter precário do corpo, que é o de que o nosso corpo, entendido o corpo como a nossa vida, as nossas atividades, os nossos pensamentos, os nossos desejos, são o nosso corpo nesse conjunto, né, ele é tomado e limitado pelas demarcações entre o verdadeiro e o falso, o justo e o injusto, o dito e o que não pode ser dito, o humano e inumano. Então esse caráter precário do corpo está diretamente relacionado às grandes divisões normativas da objetivação do corpo feito pelo saber, da sujeição do corpo pelo poder, de uma época que Foucault incansavelmente nos apresentou em sua história genealógica. Feita essa primeira compreensão, eu quero destacar que a precariedade do corpo que vai tratar Foucault não considera a utopia como uma compensação imaginária ou uma consolação a essa precariedade, esse aspecto, esse duplo aspecto da precariedade do corpo que eu falei agora. O segundo aspecto da utopia, ou melhor dizendo, da experiência utópica, está diretamente vinculado a esse primeiro. Ele traz em si a virtualidade de um deslocamento, uma modificação em relação às condições históricas de uma época, que é justamente a experiência transgressora, a possibilidade de escolher um outro caminho, ser diferente daquilo que pretendeu e pretende as experiências cristalizadas pelo saber, a sujeição do poder, as instituições, os dispositivos para o corpo e para a subjetividade. Esse também é um aspecto precário do corpo. Em qual sentido? No sentido de que essa experiência utópica ela está diretamente vinculada à contingência, à transitoriedade, à mudança, à transformação da qual o corpo, vai dizer Foucault, ele é ator e não vítima. Então aqui nesse momento nós vemos como para Foucault o corpo é o grande ator da utopia. Sobre isso, Laval vai dizer que o corpo ele é um movimento que atravessa o espaço e é atravessado por intenções, vontades. Que ter um corpo é fazer a experiência utópica permanentemente de outro lugar. E isso significa que o corpo não é apenas ou tão somente superfície de inscrição do poder, mas que o corpo é justamente a possibilidade de ser o outro daquilo que pretendeu cristalizar, identificar o processo de objetivação que faz o saber e a sujeição do poder. A gente vai ver no texto como Foucault vai dizer que o corpo ele é a incorporação do outro mundo, do contramundo. E vejam, é uma incorporação que só ocorre com uma relação crítica de nós sobre nós mesmos. Reflexão crítica sobre a nossa materialidade, aquele primeiro aspecto da precariedade, que envolve inclusive a nossa incapacidade de nos conhecermos na nossa completude, que envolve também a precariedade que diz respeito a como o corpo foi exposto historicamente enquanto um objeto de um saber e também da sujeição de um poder. E esse aspecto, esses dois aspectos, vai nos mostrar a Foucault, e isso é o que eu quero tentar mostrar, o caminho que Foucault está fazendo, e que o Christian Laval também analisa esse texto do Foucault,
como faz com que o corpo, esse duplo aspecto dessa precariedade do corpo, faz com que o corpo comporte nele mesmo uma face questionadora sobre todas as garantias e propriedades de domínio atribuídas ao próprio corpo. Antes da gente ir diretamente para o texto do Foucault, eu queria retomar as palavras de Laval sobre o que é a utopia para Foucault. E o Laval diz o seguinte: a utopia para Foucault é a vontade de uma vida outra, de um outro mundo. E essa vontade se apresenta como capacidade crítica e prática da liberdade. A experiência utópica é, assim, uma experiência de transformação, uma experiência alteradora, uma experiência de liberdade dentro da ordem existente. Então, dessa maneira, a dimensão utópica que trata Foucault não é uma adesão, e isso é muito importante, ela não é uma adesão ao princípio, a uma doutrina, a um conceito, mas é uma mudança de si. Essa experiência utópica que trata Foucault, ela não está, portanto, relacionada a uma luta revolucionária que visa a busca de uma identidade perdida ou a tomada de uma consciência. Essa experiência utópica também não é uma projeção imaginária em direção a uma sociedade ideal, seja liberalismo, republicanismo, socialismo ou anarquismo, entre outros. O que eu quero tentar mostrar para vocês nessas reflexões desse texto utópico do Foucault, esse texto radiofônico, tendo como base as reflexões do Laval, é que a utopia, antes de tudo, uma questão da experiência, que parte, como a gente vai ver, do corpo que compreende a dimensão da sua precariedade, mas também do corpo, da dimensão da vontade do próprio corpo, da liberdade da sua força criativa, que também tem uma perspectiva da precariedade, já que aqui, como eu já falei para vocês, a gente vai ver esse caráter da contingência, da transformação do próprio corpo. Então a utopia, a experiência utópica, não é uma experiência consoladora. A experiência utópica é justamente o contrário da utopia consoladora. Laval vai dizer que ela é uma atitude crítica do desejo do corpo ser outro daquilo que dizem os saberes e daquilo que fazem os poderes. Feitas essas considerações iniciais, eu vou desenvolver um pouco o texto nesse primeiro vídeo do quarto módulo. E nesse primeiro movimento, de maneira geral, a gente pode dizer que esse texto do Foucault, esse texto radiofônico, ele possui dois grandes movimentos. No primeiro movimento do texto, Foucault vai apresentar a utopia como aquilo que vai contra o corpo. Ele vai apresentar a utopia como aquilo que existe para apagar o corpo. E nesse aspecto, a utopia vai aparecer aqui como uma compensação imaginária ou consoladora para compensar e negar os limites do próprio corpo. Então, nesse primeiro movimento do texto, Foucault apresenta utopias que prometem um corpo perfeito, sagrado, limpo, resistente às dores, aos reveses da vida e imune ao sofrimento. Foucault vai mostrar de uma utopia que se faz, portanto, às custas do próprio corpo. E aqui ele vai citar a utopia da alma, a utopia de um corpo incorporal, de um corpo que sobrevive quando já está morto, de um corpo que não enfrenta as leis da física, de um corpo que não sente dor, que não envelhece, um corpo que só seria possível num conto de fadas, de doentes, de mágicos. Então, nesse primeiro movimento do texto, o Foucault vai falar de uma utopia que é incompatível com o próprio corpo. E Foucault inicia esse texto dizendo o seguinte, afirmando o seguinte, que o corpo é o contrário de uma utopia, que o corpo é o que jamais se encontra em outro lugar, e ao mesmo tempo é o lugar do qual nunca se escapa. Foucault vai dizer que o corpo, ele é uma topia, de topos de lugar, uma topia implacável. E aqui Foucault vai apresentar o corpo como um lugar verdadeiramente terrível. Ele vai dizer que o corpo é o lugar no qual nós estamos condenados a permanecer. E ainda que a gente esteja condenado a permanecer nesse corpo, Foucault vai dizer que a gente nunca vive com ele uma espécie de familiaridade gasta. É a mesma familiaridade que a gente tem com as coisas cotidianas, que a gente já está tão habituado a ver, a perceber, a compreender, que a gente já nem enxerga. Ele vai dizer que com o corpo, esse corpo que nós estamos condenados a permanecer, ocorre justamente um movimento contrário. É como se toda manhã a existência do corpo fosse atualizada pelo olhar, pela fala, pelo movimento. E ele vai dizer que a gente vai atualizando isso tudo com a imagem do nosso corpo no reflexo do espelho.
E esse é o momento em que a gente se depara com a materialidade do corpo, com as suas imperfeições. Ele vai dizer como a percepção de como esse corpo vai se deteriorando, a ausência de beleza, enfim, é o momento em que a gente se depara com a finitude do corpo. E ele vai dizer que então a utopia ela é criada pelo próprio corpo para se opor a ele. Então, uma utopia que tem por objetivo apagar o corpo e fazer surgir um lugar fora de todos os lugares no qual nós teríamos um corpo que não está suscetível a esses reveses da vida, à lei da física, à sua própria finitude. E esse lugar de um corpo sem corpo, ou seja, sem carne, sem materialidade, que não se consome sob a sua pele, cujas afecções, sensações, paixões que são vividas na concha da cabeça deixam de existir, ele vai dizer que é o país das fadas, dos duendes, dos gênios. E é um lugar que corresponde a uma projeção do corpo cuja transmutação é sobretudo exterior. É um lugar ficcional no qual um corpo ficcional vai existir na medida em que nós transmutamos os limites internos do próprio corpo. E daí então um lugar em que há uma utopia do corpo que não é suscetível à dor, à velhice, à deformidade. Um corpo capaz de revogar as leis da física. Aí Foucault vai dizer assim que também há uma outra utopia criada para apagar o corpo, que persiste através do tempo, e essa utopia a gente pode perceber nas múmias, nas pinturas, nas esculturas que estão nos túmulos, ou nos corpos geometrizados, esculpidos no mármore. Então, figuras que vão representar tudo aquilo que o corpo não é. Um corpo que não é regular, um corpo que não permanece intocável frente ao tempo, um corpo que não é mortal. Nesse primeiro movimento do texto, Foucault se refere ainda mais a uma utopia criada pela história ocidental para apagar o corpo, uma utopia feita contra o próprio corpo. Ele vai dizer que é o grande mito da alma. E ele vai falar que essa utopia foi a que melhor funcionou para apagar essa triste topologia do corpo. E daí essa alma é uma utopia que vai ter tudo aquilo que o corpo não tem. Ela vai ser ágil, veloz, móvel. O Foucault vai dizer que é o meu corpo, a utopia da alma é o meu corpo liso, castrado, arredondado, como uma bolha de sabão. E vejam, essa utopia da alma, Foucault vai nos mostrar que tem um estatuto ontológico superior ao do corpo, porque a alma é a utopia capaz de transfigurar a intimidade do corpo, redimir o corpo da sua impotência e finitude, que substitui o corpo transitório pelo corpo perpétuo. E daí Foucault vai dizer o seguinte, que essas utopias da alma, do corpo incorporal, dos túmulos, desse país de fadas, de gênios, é a utopia em que o corpo desaparece. Ele desaparece, vai dizer, ficou como a chama de uma vela que se assopra. Então esse é o primeiro movimento do texto do Foucault, um movimento então que utopia e corpo são incompatíveis. Depois de fazer essa reflexão, Foucault vai dizer assim, não, mas espera aí, acho que a utopia não é incompatível com o corpo, talvez ela não tenha sido criada para apagar o corpo, ela não tenha sido feita às custas do próprio corpo. E esse é o momento em que a gente vê Foucault encaminhando esse aspecto dessa experiência utópica em oposição a essa utopia enquanto consolação que consola a condição humana, uma utopia que consola essa condição humana demasiadamente humana do próprio corpo. Então a gente vai ver o Foucault apresentar aqui uma experiência utópica que não é essa utopia que tem por objetivo compensar e negar os limites do corpo. E esse é o segundo movimento do texto, o corpo utópico, que eu quero apresentar para vocês. Esse segundo movimento do texto do Foucault, ele se aproxima um pouco dos termos da fenomenologia merleau-pontiana. A gente vê ecoar um pouco esse aspecto da fenomenologia no momento em que Foucault vai se referir a um corpo utópico com o qual nós frequentamos o mundo e damos significados para o mundo. De um corpo que vai resistir à metafísica da alma, ao encantado conto das fadas e dos duendes,
de um corpo que é resistência e criador de utopias, vai dizer Foucault, não para apagar o próprio corpo, mas vejam, para dar sentido às suas características e percepção do mundo. E agora o Foucault está falando de um corpo que tem recursos próprios. E ele vai dizer assim que por isso mesmo, por ter recursos próprios, esse corpo não vai deixar se apagar facilmente para uma utopia. E quais são esses recursos próprios que o Foucault está falando? Então ele vai dizer assim que o corpo ele mesmo carrega algo de fantástico. Ele vai dizer que o corpo tem lugares sem lugares, lugares mais profundos, lugares obstinados, mais obstinados inclusive do que a alma, o túmulo, as fadas e os duendes. A cabeça, ele vai dizer, que permite ver o mundo por duas janelas e que eu posso abrir uma e ficar com a outra fechada e que o mesmo mundo que eu vou ver com uma fechada e a outra aberta, ou as duas abertas é o mesmo. Então ele vai dizer assim que o próprio corpo, ele vai dizer assim que por esse motivo, pelo próprio corpo comportar algo de fantástico, é que o corpo não apenas fabrica as utopias, mas vai dizer Foucault, que o próprio corpo tem como atributo o fato de ser uma utopia. Nesse momento do texto, o Foucault vai dizer que no momento em que ele torna a utopia um predicado do corpo, a gente vai ver que a utopia não se torna a possibilidade de reencontro do corpo, mas no momento em que se atribui ao corpo a expropriação de si mesmo. Essa é a perspectiva da experiência utópica. Perspectiva da experiência utópica que apreende o caráter precário do corpo no sentido dessa expropriação de si mesmo. Então esse corpo que é a utopia, vai dizer Foucault, ele não precisa de morte ou da alma para ele ser visível ou invisível, já que é o próprio corpo que corre, age, vive, deseja, se deixa atravessar sem resistência por todas as minhas intenções. Isso são palavras do Foucault. Então o corpo, vai dizer Foucault, ele tem as suas próprias fontes de fantástico e tem como atributo o caráter da utopia. Então é o momento em que Foucault mostra como corpo e utopia não são incompatíveis, mas a utopia é um predicado do próprio corpo. E por isso vai dizer Foucault que a gente não precisa de alma ou de morte para perceber que o nosso próprio corpo tem características de ser opaco, transparente, visível e invisível, que ele pode ser vida e coisa, e que para isso tudo acontecer, ele vai dizer, basta que eu seja utopia, basta que eu seja um corpo. E daí ele vai apresentar como que isso é possível, como que as utopias não visam subtrair o corpo, mas permitir que o corpo se multiplique. É como que essa experiência utópica permite que a gente adquira um outro corpo, inclusive mais belo, melhor decorado. E isso ocorre, vai dizer Foucault, quando a gente, por exemplo, transmuta o corpo por meio da tatuagem, das máscaras e maquiagem. São utopias que ocorrem na superfície do corpo, mas que nem por isso aniquilam o corpo, vai dizer Foucault. Máscara, tatuagem, maquiagem vão estabelecer uma relação do corpo diferente com o próprio mundo, diferente com ele mesmo. É o registro de uma linguagem, inclusive enigmática, cifrada, secreta, vai dizer Foucault, no próprio corpo. Então, por meio da máscara, da tatuagem, da maquiagem, nós transformamos esse corpo, que pode inclusive se comunicar com o universo das divindades ou com o universo do outro. Aí Foucault vai dizer que a gente também pode mudar esse corpo, transmutar esse corpo por meio das vestimentas, sejam elas sagradas ou profanas, religiosas ou civis, vestimentas que vão selar no corpo e mostrar para a sociedade as utopias daquele próprio corpo, das transformações desse próprio corpo. Essas transformações que Foucault está se referindo, elas ocorrem na pele e criam outros corpos, que podem ser reais ou imaginários, mas que são inscritos na materialidade do corpo como produto de sua própria fantasia. Ainda que se corra o risco que essas utopias acabem se voltando contra o próprio corpo.
E esse é um elemento importante para ser destacado, porque há um risco dessa experiência utópica. Qual é o risco da experiência utópica? Ela implica um risco, isso vai explicar Laval, vai dizer Laval, que é inerente à transformação, um risco que é inerente à decisão de se deslocar. Então, a experiência utópica implica num risco que é sempre o risco da morte, mas ela também implica na condição contínua de se viver intensamente. Então, retomando, há um risco que é inclusive um risco da morte na experiência utópica, mas também há uma condição de se viver intensamente. Então, o Laval explica que o risco da experiência utópica é sempre o risco da morte, mas também a condição de viver intensamente. Aí, porque a experiência utópica, diretamente vinculada às práticas de liberdade, vai dizer Laval, é a travessia com seus riscos e perigos dos limites impostos à existência que levamos. O corpo, portanto, ele não é vítima da utopia, mas o ator principal de todas as utopias. E nesse momento do texto, Foucault vai reconhecer, ele afirma que ele reconhece verdadeiramente que ele havia se enganado quando afirmara no início da conferência que o corpo era um aqui irremediável que se opunha a toda utopia. Para Foucault, o corpo ele está sempre em outro lugar, ele está sempre ligado a todos os outros lugares do mundo. E é em torno do corpo que as coisas estão dispostas, é em torno do corpo que vai haver um acima, um abaixo, uma direita, uma esquerda, um adiante, um atrás, um próximo, um longínquo. É a partir do corpo que nós falamos, avançamos, imaginamos, percebemos as coisas em seu lugar e também as negamos. E as negamos pelo poder indefinido das utopias que imaginam. Enquanto há corpo, portanto, há utopia. Vejam, aqui vem uma análise importante. Essa experiência utópica que Foucault está falando, essa utopia, essa relação entre utopia e corpo, implica que a experiência utópica, o fato da utopia ser um predicado do corpo, implica no fato de que a utopia ela não é contingente, mas ela é constitutiva do corpo. Que a utopia reintroduz o corpo no descontínuo do nosso próprio ser, na medida em que ela, e aqui eu estou citando Philippe Sabot, que ela, a utopia, corrói e volatiza o nosso corpo a todo instante. Sobre isso, Philippe Sabot afirma que a utopia dá ao corpo a paradoxal realidade de estar fora de si continuamente, sem deixar de ser corpo. Então, a utopia, enquanto atributo do corpo, ela compreende o corpo sem referências originárias. Ela rompe com os termos que tendem a tomar o corpo como consciência, ou que tomam o corpo a partir das dicotomias metafísicas que opõem alma e corpo, além da vida e mundo, Deus e natureza. Imerso em forças que estão em contínuo movimento, o corpo utópico não é o lugar que poderíamos nos reencontrar, isso é importante. Essa experiência utópica, né, o fato da utopia ser um atributo do corpo que corrói e volatiza o corpo a todo instante, que não é contingente, mas constitutiva do corpo, né, nos coloca frente à constatação de que o corpo utópico ele não é o lugar no qual nós poderíamos nos reencontrar, mas o lugar no qual se criam e se multiplicam as possibilidades de existir num lugar sem lugar. Mas há dois lugares que, pela experiência, o corpo utópico não ocupa, e esses dois lugares são, para Foucault, o do espelho e do cadáver, o reflexo do espelho e o cadáver. Esses são espaços inacessíveis. Espelho e cadáver vão encerrar numa clausura essa multiplicidade que corrói e volatiza o corpo a todo instante, que não é contingente, mas constitutiva do corpo. E aqui
eu já vou encaminhar para a última reflexão que Foucault faz nesse texto, e ele conclui o texto de maneira muito bela, muito poética, muito bonita, essa última passagem do texto. Foucault vai dizer o seguinte, que há, contudo, uma maneira de fazer o corpo refluir sobre si mesmo, do corpo existir, que está fora de toda a utopia. A gente poderia dizer, então, fora dessa experiência utópica. E justamente por estar fora da utopia, da experiência utópica, é uma maneira do corpo se aprender em toda a sua totalidade, em toda a sua intensidade. Então, justamente por ser uma maneira de fazer o corpo refluir sobre si, de existir, é uma maneira capaz de aprender o corpo em toda a sua intensidade. E essa maneira é o ato de fazer amor. A entrega do corpo a um outro corpo, né? Essa entrega permite que o corpo volte a si mesmo e tenha existência. Então ele não se corrói, não se volatiza a todo instante. E por que isso? Porque o ato de fazer amor permite que o corpo passe a ter existência para si com os dedos do outro, que vão percorrer partes invisíveis do nosso próprio corpo. Isso é possível porque com os lábios do outro, que contra os nossos próprios lábios, vão tornar os nossos próprios lábios sensíveis para nós. O amor, vai concluir Foucault, isso está no final do texto, sereniza, silencia, calma, fecha numa caixa e sela a utopia do nosso corpo. Fecha essa experiência utópica que corrói e volatiza o corpo a todo instante. E Foucault diz, é por isso que o amor é parente tão próximo da ilusão do espelho e da ameaça da morte. E se, apesar dessas figuras perigosas que o cercam, o ato de fazer amor, amamos tanto fazer amor, é porque no amor o corpo está aqui. Então por que o corpo volta a si? Porque que no ato de fazer amor, o corpo reflui sobre si, tem existência, passa, né? Ele está aqui. No ato de fazer amor é possível aprender o corpo em toda a sua intensidade. O ato de fazer amor, ele consegue silenciar ou colocar no mesmo movimento, ou tornar possível a coexistência de visível e invisível. Então, por isso é que esse ato de fazer amor aprende o corpo em toda a sua intensidade. Para concluir esse primeiro vídeo, eu quero destacar que a utopia que Foucault analisa, que interessa a Foucault, ela está diretamente vinculada à experiência utópica, a experiência de ser outro, de viver outras possibilidades consigo mesmo, experiência de transformação, experiência de liberdade dentro da ordem existente, experiência da relação de transformação consigo mesmo e com o mundo. E essa experiência implica numa compreensão crítica de nós mesmos. Por que compreensão crítica de nós mesmos? Porque implica na compreensão da precariedade da matéria do corpo, da materialidade do corpo, da finitude do corpo, de um corpo que é precário em relação às leis da física, e portanto um corpo que envelhece, um corpo que se deteriora, um corpo que é finito, mas também a precariedade de um corpo. E aqui a gente está entendendo, novamente, o corpo como vida, trabalho, linguagem, desejo, que é tomado e limitado enquanto um objeto de um saber e também como sujeito a práticas de exercício do poder. Então, frente a esse duplo aspecto que estou dando de precariedade para o corpo é ainda autor de toda a experiência utópica, justamente porque essa experiência utópica ela é constitutiva do corpo, ela não ocorre em outro lugar senão no próprio corpo. É ela que coloca o corpo nesse movimento contínuo de volatizar e corroer o próprio corpo. E também por isso esse terceiro aspecto da precariedade do corpo. Considerando essas reflexões, é preciso retomar que, portanto, a utopia para Foucault não tem por objetivo reiterar os termos da literatura utópica que nos apresenta uma imagem positiva de um futuro viável às custas do próprio corpo.
ou das projeções imaginárias em direção a uma sociedade ideal realizável por projetos de poder. A experiência utópica que Foucault se refere tem o próprio corpo como ator, e por isso ela não é uma adesão a uma doutrina, a um conceito, mas é uma experiência de mudança de si. A experiência utópica nos mostra que a condição precária do corpo, que o corpo está submetido, tem essa perspectiva, portanto, de ser precário no sentido de que o corpo continuamente é transposição dos seus limites por meio de motores de deslocamentos históricos e vetores de transformações subjetivas, como afirma Laval. E é por isso que é importante destacar que práticas de liberdade e experiência utópica podem, nesta perspectiva, serem tomadas como sinônimos, já que sabemos que para Foucault a liberdade ela é da ordem da experiência ou da prática. Então a utopia não é, portanto, não lugar, muito menos o sonho. A utopia é o lugar das diferenças, das formas de resistência que buscam deslocar o corpo de uma identificação, de uma sujeição, de uma cristalização do saber. Não à toa, Foucault explica que o espaço é fundamental em todo exercício do poder. O espaço é o lugar privilegiado para compreendermos como escapar do poder. Por isso, ainda que o corpo possa ser momentaneamente marca de inscrição do poder, ele é continuamente experiência utópica que cria transformações históricas e subjetivas em seu próprio corpo. Bom, aqui eu encerro esse primeiro vídeo do 4º módulo do projeto Gaine Filibata, módulo que tem como título Corpo e Vida Precária, e espero que vocês tenham gostado.